a gente tem algumas situações em que a gente pode ter aumento da produção de globulinas que são transportadoras do hormônio tireoidiano. Então, por exemplo, quando uma estrogênio-terapia, né? Seja porque seja uma mulher, por exemplo, que está em uso de anticoncepcional, ou então uma mulher gestante, o que vai acontecer? Você tem mais estrógeno disponível, isso aumenta a globulina transportadora, né? A principal globulina que transporta o hormônio tireoidiano. Se aumenta a quantidade de globulina transportadora, veja bem, para o eixo hormonal tireoidiano funcionar bem, é necessário que a gente tenha uma constância, né? Que a gente mantenha uma proporção de hormônio livre, uma quantidade de hormônio livre circulando. Se a gente aumenta a quantidade de TBG, que é a globulina que transporta, qual que é a tendência? A tendência é diminuir a fração livre, né? Porque se chega mais globulina, ela vai ligar no hormônio que está livre, e isso diminuiria a fração livre. Acontece que, se é um eixo tireoidiano perfeito, né, normal, isso vai servir para estimular a hipófise a produzir mais TSH, e aí a hipófise vai estimular a tireoide a produzir mais hormônio, para manter a fração livre estável, né? Para manter a fração livre constante. E com isso, para que os efeitos do hormônio tireoidiano sejam preservados. Isso acontece de uma maneira dinâmica, não é assim, chegou um caminhão de TBG, então vai ser um caminhão de TSH que vai levar um caminhão de hormônio tireoidiano a mais? Não é assim, né? Isso é um equilíbrio dinâmico, então é molécula a molécula, né? Então, só para você entender esse raciocínio, é como se fosse assim, uma molécula de TBG a mais implica em uma molécula de hormônio tireoidiano livre a menos, isso implica em uma molécula de TSH a mais, que implica na tireoide produzir uma molécula de hormônio tireoidiano a mais para recuperar aquela fração livre. Então, como isso é dinâmico, o que vai acontecer? Não tem impacto na função tireoidiana, à medida em que, por exemplo, uma mulher começa a usar um anticoncepcional, por exemplo, isso começa a estimular mais produção de TBG, e isso vai levar a toda essa cascata que eu falei, mas de uma forma que é em equilíbrio dinâmico. Então, a função tireoidiana é mantida, ela é toda preservada.